Oi turma, bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês estão? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, sair somente se for uma necessidade, sempre usando a sua máscara, passando álcool em gel e respeitando a distância entre as pessoas. Antes do vídeo começar, lembrem-se, continuem participando das rodas de conversa que acontecem de segunda a sexta, às 11h30 da manhã e às 5 da tarde. O link é sempre enviado diretamente para o seu WhatsApp e lá você pode escolher qual desses dois horários é melhor para você entrar. Nas rodas de conversa, eu estou enviando um link com uma planilha do Google Docs, onde vocês podem acessar qual a aula e o link direto para o vídeo, assim vocês conseguem fazer as atividades. Ou seja, entrando na roda de conversa, você tem acesso direto a essa planilha, porém vocês também vão receber essa planilha no WhatsApp. Então é um jeito de facilitar todo esse processo para todos vocês, ok? Oi turma, no vídeo de hoje nós vamos fazer uma revisão e vai ser uma revisão de anatomia. Então, nos últimos quadros que a gente tem feito releituras ou nas últimas obras que a gente tem feito aí desenhos autorais, nós temos trabalhado a questão do corpo das pessoas, né? Cabeça, pescoço, braço, mão. E aí, para poder fazer isso sem ficar esquisito, a gente precisa ter uma breve noção de anatomia. Então, a anatomia é o estudo do corpo, dos músculos e dos ossos. E para desenho é o estudo da dinâmica de movimento. Então, como que eu consigo fazer uma cabeça ficar dessa posição, ou nessa posição, ou nessa? Como eu consigo fazer com que o braço fique certinho? Ou como desenhar uma mão com o dedo apontando, ou uma mão fechada, uma mão aberta? Isso tudo tem a ver com anatomia. E usando o Canva e os blocos, né? Ou seja, o círculo, triângulo e quadrado, eu vou mostrar para vocês como fazer esses corpos anatomicamente melhores, dando essa sensação de dinâmica e de movimento. Vamos lá? Bem, turma, hoje vocês vão ver uma revisão de anatomia, ou seja, o estudo das partes do corpo, do movimento e das posições. Só que voltado para o estilo de arte que a gente vem fazendo. Então, se eu clicar aqui ó, em designs, vão aparecer todas as coisas que a gente fez. Vão aparecer material que a gente fez para teste, que são aqueles que a gente fez aqui, ó, tá vendo? Em julho. Então, se você lembrar, a gente fez esse menininho, que tá aqui de camiseta vermelha. A gente também fez essa obra aqui, ó, que a gente fez para poder estudar anatomia também. Essa daqui eu posso excluir, porque não ficou tão boa. E aí, a gente tem, ó, essa fileirinha aqui, com esses três que estão selecionados, foram todos estudos de anatomia. Esses outros dois foram estudos de cenário, lembra? Tudo isso a gente fez lá em julho e eu acho que já é um bom momento para a gente recordar, não é? Lembrando que se você tiver qualquer atividade para ser entregue, por favor, envie via WhatsApp com o seu nome para que eu possa salvar a sua atividade e já deixar ela pronta para mostra. Então aqui a gente tem todas as releituras, tá vendo? Ó? Vaso de flores, um canto especial da sua casa, cestos de frutas, um espaço verde, o quadro pescadores e agora a gente tem aqui a nossa última atividade da semana passada, que foi dos trabalhadores, pra gente dar um contexto para eles, tá vendo? Então fica tudo salvo no seu Canva. Então vamos lá. Vou para minha página inicial. Hoje vocês podem abrir uma página do tamanho que vocês quiserem, vai ser livre, porque é uma atividade de revisão. A atividade dessa aula não precisa ser entregue, ela é mais para ajudar vocês como um guia do que fazer e como montar o seu corpo da melhor maneira possível. Lembrando que a gente só precisa de formas geométricas básicas para que isso aconteça. Então eu já vou deixar aqui na minha tela as três formas principais. Lá no início da história do design, essas foram as três peças essenciais que mudaram tudo, que fizeram com que as pessoas pensassem em novas estampas, novos logotipos, novas estratégias, na verdade fizessem com que o mundo pensasse o design como design mesmo. E aí vamos começar. Bem, vamos pensar da seguinte maneira, eu vou dar um zoom e a gente vai montar o nosso primeiro corpo aqui no cantinho. Deixa eu ajustar
Isso. A gente pode começar pela cabeça. Então, eu vou vir aqui, vou duplicar. Eu só vou usar as peças que já estão aparecendo. Então, a gente pode começar pela cabeça. Eu venho aqui no triângulo, vou duplicar o triângulo e ele vai servir de pescoço. E aí, a gente começa com as possibilidades. Vocês podem fazer um pescoço assim, pontudinho, tá vendo? Pra cima. Ou vocês também podem fazer um pescoço ao contrário, tá vendo? Ele fica um pouquinho mais pra dentro assim, ó. Na parte do círculo. E aí ele fica parecendo que é um pescocinho mais fino. Isso depende do resultado que você quer que o desenho tenha. Próximo. Geralmente, o tronco, ou seja, a parte onde ficam os nossos pulmões e todo o nosso sistema digestório, né, essa parte do tronco, ela costuma ser bem quadrada. Então, a gente pode vir aqui e fazer assim, tá vendo? E aí, vem as melhorias que podem ser feitas. Então, aqui eu tenho um fulano que tem a cabeça redonda, a gente usou o pescoço de triângulo e agora tá fazendo o corpinho com a parte do quadrado levemente achatado, vira um retângulo. Aqui a gente tem um padrão de corpo, só que esse corpo não é o padrão para todas as ilustrações, desenhos e artes que a gente vai fazer para o resto da vida. Se a gente parar para pensar, existem outros tipos de corpos, esses outros tipos de corpos também precisam ser representados, né? Também precisam aparecer. Então, por exemplo, vamos supor aqui, eu posso pegar este outro triângulo e transformar ele na base de um quadril, tá vendo? E aí vai ficar parecendo que a minha bonequinha, ou meu bonequinho, tanto faz, está usando uma saia, ou está usando uma canga, uma saída de praia. O importante é que eles estejam bem encaixadinhos. Estão vendo essas linhas roxas que aparecem? São todas linhas do próprio Canva, elas estão aqui para te ajudar. E quanto mais você aproveitar a existência delas, melhor. Então aqui, ó, já tem um corpinho de certa forma. Vou duplicar o mesmo palitinho do braço e coloco aqui, ó. E vai virar o palitinho da perna. Tá vendo? Como tá tudo de uma cor só, vocês conseguem enxergar de uma forma sólida um corpo por inteiro. Só que vocês têm que pensar que você pode pôr a forma que você quiser, tá vendo? Ó, que nem eu coloquei aqui pro círculo. Eu achatei e fiz um oval e transformei num pé. E eu não usei nenhuma forma extra, tá vendo? Eu só usei as formas básicas, ok? Vamos lá tentar fazer uma outra pessoa. Vou arrastar essas peças pra cá. E aí, dessa vez, a gente vai tentar fazer outra. Então, eu vou mudar a cor. Deixar todas as peças vermelhas. Pra gente ter outras opções de corpo, ok? Então, eu vou vir aqui. Cabeça redonda. Dessa vez, uma coisa que a gente também pode fazer é levemente deixar assim, tá vendo? Oval, ela já fica com uma personalidade diferente. O pescoço, dessa vez, eu vou fazer com o próprio retângulo, ó, é só você diminuir com calma que ele vai, tá vendo? E aí você arrasta aqui pra cima. Então, você já tem um pescoço, você pode até deixar mais fino se você quiser. Ok. Agora o que eu preciso é montar um corpo. Só que corpo é uma coisa diferente para cada pessoa. Então eu posso vir aqui, ó, e mudar esse triângulo. Olha só. Posso deixar assim. Aí ele fica com o pescoço bem compridinho. Bem, basicamente braços e pernas não se tem muita mudança, exceto quando você está fazendo animações, né? Que aí você pode dar uma animada nesses bracinhos. Mas por enquanto a gente pode deixar assim. Só para que vocês entendam que tudo que tá no Canva já é o suficiente pra gente começar a trabalhar. Ah, mas e o quadril dele? Bem, aí você pode vir e testar, ó. O quadril desse personagem pode ser um quadril estreito. Tá vendo? Um quadril fininho. Ou ele pode ter um quadril mais largo. O importante é que você use a sua criatividade e não tenha medo de testar, ok?
porque testando você vai ver que dá pra fazer muitos corpinhos diferentes. Então aqui a gente tem um formato de corpo número 2, certo? Eu posso até diminuir aqui o quadrilzinho para fazer assim, ó. Tcharam! E aí a gente duplica a perninha dela. Tá vendo que ele ficou bem mais alto? O pezinho dele não tá aparecendo. Por quê? Porque não teve espaço. Então, ó, o que eu vou fazer? Subir a cabeça dele. Sobe o pescoço. Sobe o tronco. E sobe os braços. Só pra gente poder tentar enxergar com o pezinho, tá bom? Então, aqui o que teremos? Teremos o corpo, só que com os pés. E aí, vamos colocar aqui, ó. Aí sobe um teco. Pronto, sobe bem pouquinho, não precisa subir muito. Está aqui a minha pessoa, tá vendo? Simples, rápido e fácil. E quando você vê, já tá basicamente feita. E ela tem um formato de corpo diferente, tá vendo? Vamos lá para o nosso próximo. Esse daqui eu vou deixar ele todo em azul ou roxo. Vou deixar esse assim, roxo. E aí a gente vai fazer um outro formato de corpo. Vamos começar pela cabeça. A gente vai ter uma cabeça aqui assim. E dessa vez a gente vai ter um formato de corpo diferente. Então vou tentar arrumar aqui o meu pescoço. Arrumando esse pescoço, o que vai acontecer? Eu preciso diminuí-lo. E aí, ó, esse triângulo a gente vai duplicar para ele ficar em 2, pra gente experimentar um outro formato de corpo, que é um corpo meio ampulheta. Ele vai ficar com o quadril mais... Quadril não, com a cintura mais fininha do que o anterior. Tá vendo aqui que o vermelho ficou com a cintura bem fina? Esse vai ficar com a cintura um pouco mais. Por quê? Porque você vai pegar, ó, 2 triângulos. Tá vendo? E aí você consegue a base de um corpinho. Então é isso que eu falo pra vocês na hora de testar possibilidades. De você enxergar esse corpo como diversas partes que você pode manipular. Como diversos pedaços que você pode modificar, ok? E aí o que vai acontecer é que você vai criando corpos diferentes e com certeza vocês precisam treinar esse olhar. Então o que eu quero dizer com treinar o olhar? Ó, eu vou criar aqui uma nova página em branco só para dar o exemplo. Vou vir em elementos e antes desse vídeo começar, lá em elementos eu tinha separado uma bonequinha que é como se ela estivesse fazendo pilates. E nas recomendações mágicas dela tem muitos movimentos, então eu vou aproveitar e colocar todos os que forem possíveis aqui, só pra gente analisar essa bonequinha, tá bom? Então vamos lá. Primeiro a gente tem aqui, ó, uma bonequinha com o braço bem pra cima e o outro encostando no pé. Aí a gente tem essa daqui com as duas mãos unidas pra cima. Essa encostando a mão na lombar com as pernas pra cima. Com certeza eles estão praticando pilates. A Ana com certeza iria adorar esses exemplos. Por que fotos de pilates são tão boas para treinar a anatomia? Porque são posições reais. Então essa é a minha dica. Você quer começar a estudar anatomia para desenho mesmo, não somente para a gente poder fazer as atividades do Di Cavalcante, mas como ilustração, como desenho. Comece a pegar fotos de bailarinos, pessoas que dançam, pessoas que são atletas. Por quê? Porque aí você consegue ver posições reais em corpos de verdade e você começa a perceber como desenhar melhor essas posições de forma mais natural. Então tá vendo aqui, ó? Qual é a ideia? Você vai vir aqui e vai observar esses corpinhos, tá vendo? E aí, agora, o que é o real pensamento que você precisa ter? Eu vou dar um zoom para que vocês entendam. Então, tô aqui nessa fulaninha. Tenho essa moça, né? Essa moça, como eu falei, ela é basicamente
um esqueleto pronto para que você consiga fazer com formas geométricas. Eu vou mostrar isso usando as linhas, para vocês verem como é realmente simples. Ó, vou pegar aqui minha linha. Diminuir ela, porque ela vem bem grande. Só para poder montar o esqueleto dela, ou seja, como ela realmente está se mexendo, ok? Então, eu vou pôr um ponto aqui no pescoço e o outro aqui onde acaba o tórax. Como eu sei que acabou o tórax? Sabe quando você respira bem fundo e o seu peito fica bem cheio? Então, ali dá para tocar e quando você coloca a mão, você consegue sentir que o ossinho da costela ele acabou, ou seja, ali é onde acaba o seu tórax. Ó, então aqui tenho a primeira linha, que é a minha linha do tórax, tá vendo? Ó, ela precisa fazer essa curva, ó. Linha vermelha é a linha do meu curva da minha coluna. Só que aqui, ó, aqui onde eu tô mexendo agora, é onde acabou o osso do nosso corpo em relação ao tórax. Então, o que eu tenho que fazer? Obrigatoriamente, eu tenho que fazer essa curvinha. Então, eu tenho essa minha segunda linha preta que continua. Essa linha deitada, quase deitada, é a nossa linha do quadril, ok? Aí, vamos lá continuar. O braço, eles são quase duas linhas. Eu vou explicar o porquê. Porque a gente tem do ombro ao cotovelo e do cotovelo até o pulso. Depois, o que a gente vai ter, com mais detalhes, é que no pulso a gente tem mais um que liga até o movimento da mão, bonitinho, tá vendo? E aí depois a gente vai ter só mais um, que são os dos dedos. Isso porque eu tô falando pra vocês de um jeito mais simplificado, tá vendo? Então imagina que tudo isso daqui são linhas que estão juntas e que estão tentando criar uma sensação de movimento. É assim que a gente tem que pensar no corpo. E o outro braço que tá pra baixo? A mesma coisa, ó. Você vai vir com ele do ombro, ó, do ombro até o cotovelo. Então aqui já seria um retângulo. Depois do cotovelo até o pulso, já é outro retângulo, tá vendo? Eu tô fazendo em linhas para que vocês consigam enxergar. E aí, mão até a pontinha dos dedos. Outras linhas, tá vendo? Mas e o pescoço? Esse pescoço, ó, a gente vai fazer da seguinte maneira. Lembrando que isso é um estudo do movimento. Ele é pequenininho, porque aí você só vai ter a sua cabeça, né? E a perna? A perna a gente vai fazer assim, ó. Fêmur é o maior osso do corpo, mais resistente, mais duro de todos. Ele é o osso da nossa coxa, tá vendo, ó? Ele vem daqui do quadrilzão até o joelho. Então aqui é o joelho dela e é até aqui que vai vir. Agora eu vou ter do joelho até o tornozelo a panturrilha. E essa panturrilha vem até aqui. E depois, por último, nós vamos ter o do pé, que eu vou deixar simplificado, mas ele não é assim. Ele precisa de pelo menos mais uns 2, 3 palitinhos para representar ali, igual a mão, né? Que é bem articulado. Então, ó, se eu fosse fazer um bonequinho de palito dessa moça, esse meu bonequinho de palito teria que ser alguma coisa muito parecida com isso daqui. Lembrando que a linha vermelha é a linha da coluna, ela é principal, ela é uma estrutura, não pode mudar. O que acontece é, ó, linha vermelha é toda a parte do tórax, linha verde, toda a parte, é como se fosse do umbigo, né, um pouquinho acima do umbigo, ali até o quadrilzinho, e aí a gente tem o quadril e os outros ossos. E aí, o que eu quero dizer com isso? Que esses movimentos são reais, você consegue fazer bonequinhos assim. Então, qual a atividade para hoje? A atividade de revisão de vocês de hoje
é tentar pegar esses stickerzinhos, tá vendo, ó? Pra pesquisar essa moça fazendo pilates, eu só pesquisei a palavra corpo, apareceu o adesivo, eu fui nas opções de adesivos mágicos e lá eu separei esses corpinhos. Qual vai ser a atividade de vocês? Pegar esses corpinhos e fazer essas linhas. Ah, professora, mas tem que entregar? Não, não tem que entregar. Mas por que que precisa fazer? Para que vocês estudem o corpo, ok? Para que vocês entendam. Porque eu sei que às vezes acontece o seguinte. Poxa, professora, tô fazendo meu bonequinho e ele não tá parecendo que é uma pessoa. Ele tá parecendo um boneco de posto, né? Porque ele fica com o corpo meio mole, meio estranho. E isso vai acontecer e vai continuar acontecendo se você não estudar o quê? Anatomia. Então é por isso que eu estou falando para vocês. Estudem essa parte, ok? Pode dar um certo aí... tomar um certo tempo, mas é um tempo importante para o desenvolvimento das artes aí de vocês, ok? Então tá aqui, ó. Aí você vai fazendo linha por linha. Reserva um tempo, separa aí. Ah, hoje eu vou estudar um pouquinho do movimento do corpo. E aí quando você vê, você já vai ter feito tudo bonitinho, tá vendo, ó? Daqui até o joelho, depois outro, do joelho até o final, que é no tornozelo. E aí você vai fazendo um de cada vez. Lembrando, essa atividade de revisão não é para entregar, mas eu realmente gostaria que vocês fizessem, ok?